E olha aí, fiel corintiana, o Timão está preparando o anúncio de um pacotão de reforços, fiel. Vai ter jogador chegando nesta sexta-feira no Parque São Jorge. E será que o Corinthians vai ter reforço contra o Palmeiras domingo? Desde já eu pergunto pra vocês, será que o Corinthians consegue ganhar do Palmeiras da porcada domingo? Deixa o seu palpite aqui nos comentários com o placar pra esse jogo e vamos ver aí as últimas notícias do Corinthians. O Salazar aí traz as notícias do Timão, os bastidores da vitória de ontem e fala também sobre as contratações do Corinthians. Tem gente nova chegando nesta sexta-feira, hein, fiel? Então fica até o final do vídeo pra você ficar bem informado sobre o nosso Timão, tá bom? Mas antes, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos logo para as últimas notícias do Corinthians. O Tonhão da Fiel chegou com tudo, hein? O Tonhão da Fiel chegou com tudo, hein? Ninguém segura, bora pro vídeo. Em busca de mais contratações, mais reforços no mercado da bola. E agora a bola da vez. A bola da vez é o Kaká, zagueiro do Atlético Paranaense. O Corinthians estava em busca de um zagueiro, mais um zagueiro, sobretudo por causa da negociação do Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo deixou o Corinthians na mão e foi para o Al Raio do Catar. E então o Corinthians agora está tentando a contratação do Kaká, do Atlético Paranaense. Corinthians segue ativo no mercado de transferências e busca, portanto, a contratação de mais um zagueiro. O Kaká tem 24 anos, pertence ao Tokushima Vortis, do Japão. A diretoria do Corinthians tenta um empréstimo do Kaká com opção de compra com valor pré-estabelecido. O interesse corintiano no zagueiro foi noticiado pelos jornalistas, o Bruno Andrade e também pelo André Hernan, e confirmado pelo canal do Cereto. Titular do Atlético em 2023, Kaká vem treinando em separado desde o início deste ano. Isto porque o clube será obrigado a exercer a compra dele por 3 milhões e meio de dólares, cerca de 17 milhões de reais na cotação atual, caso o jogador faça 30 partidas. Até agora ele disputou 20 jogos pelo Furacão e marcou 2 gols. Foi titular do Atlético Paranaense em 2023. Mas o Atlético não pretende mais continuar com o jogador. O Kaká foi revelado pelo Cruzeiro após ser titular em boa parte de 2020 pelo Cruzeiro. O zagueiro foi negociado no início da temporada seguinte com o Tokushima do Japão por cerca de 10 milhões de reais. O contrato do Kaká com o Tokushima, que disputa a segunda divisão do Japão, vai até o final de 2025. A multa para deixar o time japonês é estipulada em 6 milhões de dólares, cerca de 29 milhões de reais na cotação atual. Nesta janela, o Corinthians já contratou o zagueiro Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique que veio do Valladolid, da Espanha. Mas mesmo assim, o Corinthians quer mais um reforço para a posição para suprir a saída do Lucas Veríssimo. O técnico Antônio Oliveira tem à disposição para a zaga o Félix Torres, o Gustavo Henrique, que aliás fez excelente partida no dia de ontem contra o Botafogo, o Caetano e também o Raul Gustavo, além do garoto, o João Pedro, das categorias de base do time Sub-20, que foi promovido da equipe da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Então, portanto, Kaká é o novo... o Corinthians está tentando a contratação de Kaká e corre contra o tempo, porque só tem até amanhã para inscrever o jogador no Campeonato Paulista, né? Até amanhã, 7 da noite, é o prazo final para o Corinthians inscrever o jogador no Campeonato Paulista. O Pedro Henrique já está em São Paulo, o Pedro Henrique e também o Mateuzinho, ambos estão em São Paulo. Aliás, o Pedro Henrique já se manifestou nas redes sociais se despedindo do time do Internacional, da torcida do Internacional, fazendo um agradecimento especial à torcida do Internacional. Pedro Henrique, jogador de 33 anos, vem para o Corinthians por 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais. Pedro Henrique, jogador revelado no Avenida do Rio Grande do Sul, saiu cedo para fazer carreira fora do Brasil, jogou em equipes de segundo escalão no futebol da Europa, jogou no Zurique, no Rennes da França, no PAOK
da Grécia, no Kaysers da Turquia, no Cazaquistão e também no Azerbaijão. Na temporada de 2023, ele teve 12 gols e 4 assistências em 50 jogos com a camisa do Internacional. Foi uma temporada boa a dele com a camisa do Internacional e por isso chamou a atenção do Corinthians para a contratação. Pedro Henrique já está em São Paulo, fazendo exames médicos, vai assinar contrato com a equipe do Corinthians, será inscrito amanhã com a camisa do Corinthians, vai ser anunciado como reforço do Corinthians. Assim como o Mateuzinho, a gente já sabe da novela Mateuzinho, né? O Mateuzinho, essa novela foi complicada. Essa novela teve uma demora para o desfecho, né? Com enormes capítulos, né? Mateuzinho já chegou a treinar no Corinthians, depois voltou para o Flamengo, agora voltou para o Corinthians, já está novamente no Corinthians, já está no CT, ele vai fazer parte da equipe do Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista, também vai ser inscrito. Assim como o Igor Coronado, que chega nesta sexta-feira no Brasil. O Igor Coronado chega nesta sexta-feira no Brasil. Há tempo, inclusive, de ser inscrito para o jogo contra o Palmeiras no domingo. Todos esses jogadores poderão ser inscritos para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Mas é difícil que eles joguem, porque afinal de contas não vão participar de nenhum treino, né? O Igor Coronado, a possibilidade maior é que eles fiquem treinando por pelo menos uma semana antes de fazer a estreia com a camisa do Corinthians. Igor Coronado que chega com um salário altíssimo, com custo de 2 milhões de reais. O salário não é de 2 milhões de reais, mas o custo dele por mês é de 2 bilhões de reais, bem explicado pelo Rosalá Santoro, o diretor financeiro do Corinthians. O que dá, basicamente, é na mesma, né? O Corinthians está gastando para contratar, investindo, o Corinthians está investindo para contratar o Igor Coronado 2 milhões de reais. É muito dinheiro, hein? É dinheiro que não acaba mais. Então, com isso, o Corinthians contrata 11 jogadores. Se fechar com o Kaká, o Corinthians vai contratar 11 jogadores. São eles, na ordem, aqui, o Mateuzinho, que vai ser o último, né? Mateuzinho, que vai ser o último chegando no Corinthians. Era para ter sido o primeiro, vai estar chegando em último, o Mateuzinho. O Félix Torres, zagueiro do Corinthians também, está se firmando cada vez mais como jogador do Corinthians. O Félix Torres fazendo cada vez mais boas atuações com a camisa do Corinthians. Jogou todos os minutos como titular até agora. O Gustavo Henrique, que jogou ao lado dele, também jogou ao lado dele ontem. E foi muito bem na zaga, o Gustavo Henrique. Deve ganhar a posição. Diego Palacios, que está machucado, o lateral esquerdo, passou por uma artroscopia no joelho, mas quando estiver bem, vai ser o titular da equipe. O Hugo, lateral esquerdo que veio do Goiás, mas perdeu espaço. Inclusive o Caetano tem jogado como titular. O Ranielli, volante, esse está ganhando espaço, cada vez mais espaço no time do Corinthians. O Ranielli, volante do time do Corinthians, é um jogador que está ganhando no meio de campo cada vez mais espaço. Além deles, o Rodrigo Garro, né? Rodrigo Garro também está jogando muita bola. O Igor Coronado, o Pedro Henrique e o Pedro Raul são os jogadores que são os reforços do Corinthians, os 10 reforços do Corinthians citados para a disputa do Campeonato Paulista. Além deles, o zagueiro Kaká, se for contratado, o Corinthians completa 11 jogadores. 11 jogadores se for contratado, né? Se o Kaká for contratado. O Augusto Melo tinha prometido 12 jogadores para contratação, mas por enquanto 10 jogadores foram contratados, com a possibilidade grande do Kaká também ser contratado, e aí serem contratados 11 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, os campeonatos que o Corinthians irá disputar nesta temporada. Vocês acham que tá bom o elenco ou vocês acham que precisa de mais? Que precisa de mais gente no elenco? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto.
Então é isso, rapaziada. A Corinthians está preparando aí para anunciar, quem sabe nesta sexta-feira, um pacotão de reforços, fiel. E o zagueiro que o Corinthians estava negociando foi revelado hoje, né? É o Kaká, do Atlético Paranaense. Corinthians aí pretende comprar o jogador, né? Junto ao time que tem os direitos dele do Japão. O Tokushima Vortex, do Japão, tem os direitos econômicos dele. E o Corinthians pretende comprar o jogador. Já que o Atlético Paranaense não pretende e não tem a intenção de comprá-lo, o Corinthians foi lá e tá sacramentando aí mais uma contratação. Kaká, que é zagueiro e chega para ocupar a vaga do Lucas Veríssimo, que foi embora, fiel. Nesta sexta-feira, provavelmente deve acontecer o anúncio, né, do Pedro Henrique, do Mateuzinho, do Igor Coronado e do Kaká, se assim for contratado pelo Corinthians. E quem sabe esses jogadores, né? Porque o Corinthians tem até amanhã, às 7 horas da noite, para registrar no BID todos esses jogadores, para quem sabe o Corinthians aí ter reforço contra o Palmeiras, fiel. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui um recadinho, fiel. O Corinthians consegue ganhar do Palmeiras? Deixa o seu palpite aqui nos comentários. O placar do jogo. Domingo tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Então deixa aqui a sua opinião. Se o Corinthians pode ganhar sim do Palmeiras. Pra mim vai ser 1 a 0 gol do Garro. Deixa o seu palpite com o placar nos comentários. Eu vou mandar um salve. Tamo junto. Forte abraço e vai Corinthians!